o que é isso? É uma terapia breve, isso é, feita numa sessão, com duração de 1h30, 2 horas, e algumas duram até mais, onde se busca trazer à tona as relações disfuncionais que o cliente que vem para a constelação apresenta, tem no seu sistema de referência, ou seja, no seu sistema familiar. Então, uma peculiaridade da constelação é olhar o cliente que vem em relação a, ou seja, nos seus vínculos, na sua relação com, em primeiro lugar, família, com a origem, né? E depois, o que pode acontecer, a questão ser ligada ao ambiente de trabalho, ou mesmo à empresa como um todo, vamos olhar a questão que o cliente trouxe e se há relações disfuncionais de infância com o grupo familiar, cujos efeitos estão sendo sentidos agora que o cliente é adulto. Bert Hellinger, o psicoterapeuta alemão que deu corpo às constelações familiares, através da observação de centenas de dinâmicas de grupo, centenas ou milhares, ele morreu aos 93 anos, em 2019, ele nos diz que as relações humanas, os vínculos humanos são regidos ou dão conteúdo a 3 tipos de forças do amor, ou ordens do amor, que existe nessas relações no sistema familiar. A primeira ordem é o pertencimento. Quem pertence, pertence. Então, era hábito, por exemplo, um parente que sofria de uma doença psíquica ser hospitalizado e ninguém mais falar dele, era um verdadeiro tabu. E como isso, hoje em dia, parentes que sofrem de vícios, existem inúmeros exemplos de excluídos, dos que deixam de pertencer, mas têm o direito de pertencer a um sistema familiar. A segunda ordem, ou força do amor, é o equilíbrio entre o dar e o tomar para si. Nenhuma relação totalmente descompensada, desequilibrada nesse sentido, vai durar por muito tempo, se for uma relação de casal, ou vai resultar num conflito, né? Ela é uma relação familiar que vai resultar num conflito por estar desequilibrada, desbalanceada no dar e tomar para si. É mais forte e mais fidedigno do que receber. Eu posso receber um presente e guardar no armário, não usar, não olhar para ele. Agora, o tomar para si é usufruir daquilo que recebeu. A terceira e última ordem, ou força do amor, é a hierarquia. Em todo grupo familiar existe uma hierarquia, uma posição certa para cada pessoa, segundo a data de nascimento. Então, os avós têm precedência sobre os pais, que têm precedência sobre os filhos, e o filho maior tem precedência sobre os que vêm depois. Essas 3 forças ou ordens do amor são, em geral, o que permitem a gente chegar ao final de uma constelação com uma imagem de solução. Uma peculiaridade da constelação familiar é trabalhar através de imagens com objetos, bonecos de madeira, principalmente na constelação individual, com imagens corporais, quando os representantes relacionados à questão que o cliente traz são pessoas, normalmente outros consteladores ou alunos da formação em constelação,
Então, a constelação trabalha com a percepção corporal, com a percepção de objetos e pessoas no campo onde se desenvolve a constelação, e com a linguagem também. São ditas em geral pelo constelador e repetidas pelos representantes ou pelo próprio cliente, frases que ajudam a trazer à consciência, trazer à luz o que está um nó, o que está emaranhado, qual relação está provocando aquele efeito que o cliente traz como um sofrimento, uma dor, um incômodo. É importante dizer que, embora um tema da constelação pode ser uma doença que o cliente está apresentando e é a doença que será constelada, a constelação familiar ela não substitui um tratamento e um acompanhamento médico. Ela não substitui uma terapia ou psicoterapia. Nesse caso, ao contrário, ela pode dar um adianto à terapia, porque ela é cirúrgica, ela traz à consciência algo que estava oculto e que vai ser mastigado, trabalhado na psicoterapia. Isso é importante dizer, tanto assim que a constelação familiar faz parte das PICs, que são as práticas integrativas e complementares de saúde do SUS. É importante dizer que a constelação começou realmente com temas familiares, mas hoje ela se espraia para o direito, para a empresa, para a saúde, para diversos outros campos em que ela tem ajudado bastante. Em relação à justiça, são cerca de 20 estados onde já está implantada a constelação, especialmente em varas de família, para resolver questões, conflitos em relação à pensão, em relação à guarda de menores. E o depoimento desses juízes, advogados, é que o direito sistêmico, já há essa vertente do direito, ajuda enormemente no processo de conciliação, se for possível, entre as partes. Que temas eu posso constelar? Eu posso constelar qualquer coisa que esteja me causando dor, que esteja me causando dor física e principalmente o que a gente vê é uma dor emocional que o cliente não entende muito bem. Finalmente, uma pergunta que é razoável e sempre é feita: qual é a diferença entre a constelação em grupo e a constelação individual? A constelação em grupo é feita só com o constelador e o cliente, e os representantes relacionados à questão que o cliente traz serão objetos, em geral, bonecos de madeira. E é impossível aprofundar como os bonecos vão representar a questão do cliente nesse tempo breve. A constelação em grupo os representantes são pessoas, como eu disse, consteladores ou alunos em formação, que vão representar as pessoas das relações disfuncionais ou não, que estão ligadas à questão que o cliente trouxe. Então é como se fosse, a constelação passa a ser como uma cirurgia, ela é feita de uma vez e não se sugere que a constelação em grupo, por exemplo, seja repetida antes de que vários meses se passem. Para concluir, eu queria dizer o que eu fiquei pensando quando recebi esse convite. A constelação, na verdade, ela é igual ao casamento, a ter o primeiro filho. É difícil falar teoricamente
em especial num tempo curto sobre ela, porque ela é experimentada através, como eu disse, da imagem, do corpo e da linguagem. É todo mundo que precisa da constelação? Não, claro que não. Mas quem quiser observar para decidir se é o caso dela fazer ou não, está convidado. E o meu Instagram é constelacãofamiliar.dora. Um abraço a todos e obrigada.